Esse é o seu podcast Papo com Café para você. Hoje, sabadão, estamos aí na telinha do seu celular, do seu computador. Seja bem-vindo. Um podcast especial hoje, recebendo aqui nos estúdios do Papo da Hora, o apóstolo, também missionário, Ivens Luiz Prado Seis Dedos. Seja bem-vindo. Boa noite, obrigado. É um prazer e uma alegria. Também o pastor Luiz Carlos Ramos, da Igreja Batista Renovada. Pastor, seja bem-vindo. Amém, Deus abençoe. É um prazer. Seja bem-vindo. É um prazer. E mais que especial, tá bom? Hoje o nosso Papo com Café é sobre missões. Missões. Para você cristão, você não cristão, você vai se inteirar um pouquinho de missões aqui com a gente nesse dia, né? E já vai compartilhando, vai marcando seus amigos. Também estamos no YouTube, no Instagram e agora também no TikTok, né? Nós temos lá no TikTok. Agora os cortes do programa podcast no TikTok, para você ver os melhores momentos e também aqueles momentos inéditos que não foi pro ar. Vamos começar com uma pergunta, missionário e pastor, que eu sempre faço aos nossos convidados. Quem é o Ivens Luiz Prado Seis Dedos? Bom, eu sou de Bitinga, né? E casado com uma catarinense, minha esposa lá de Floripa, Florianópolis. A gente se conheceu no ano de 84, casamos em 86, então são 36 anos casados. A gente casou em janeiro de 86, quando foi em março daquele mesmo ano, a gente já estava iniciando no ministério como missionários, né? E a gente foi morar na Bolívia, começamos pela Bolívia, morando lá em La Paz, na capital, eu e ela, recém-casados. E temos 3 filhos já criados, né? O meu mais novo já tem 31 anos, é um médico formado, casado também. E já sou avô, tenho 2 netas, né? Uma de 6 anos e uma recém-nascida agora. E a gente rodou muito por aí, agora, quer dizer, agora não, faz muitos anos que a gente mora em Santa Catarina, ali naquela região de Florianópolis. Maravilha. Pastor Luiz, para quem não conhece o senhor, quem é o pastor Luiz? Eu sou de São Paulo, vim para Jaboticabal na adolescência, né? Fiquei muito tempo aqui. Depois voltei, fui para Borborema, fui ser pastor em Borborema. Depois fui ser pastor em Cajobi. E também voltei a ser pastor em Jaboticabal, fiquei rodando essas 3 cidades. Sou casado com Fabiana Garcia de Godoy. Tenho 2 filhos, inclusive uma pastora, né? Pastora Ariane, que está pastoreando na cidade de Borborema, onde o nosso pastor, missionário, o apóstolo Ivens, também foi pastor lá em Borborema. E tenho um filho de 16 anos, Alexandro, né? Estamos aqui agora, voltamos para Jaboticabal faz 1 ano. Estamos pastoreando a cidade Igreja Batista Renovada. Maravilha. E para você que ama missões, hoje você vai ver muito sobre missões aqui no Papo com Café. Missionário, posso chamar assim? Claro. Como foi o despertamento para missões? Então, quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu digo que eu entreguei minha vida a Jesus, eu não aceitei Jesus. Eu entreguei totalmente, né? Foi até um dia especial, porque era um feriado, era 7 de setembro de 84. Eu estava completando 21 anos, aliás, 20 anos, e agora já entreguei a minha idade, né? Eu sou de 64, então estou com 58. Mas ali eu tive o maior milagre que eu digo na vida do ser humano, que foi nascer de novo, na Igreja Batista lá de Bitinga. E aí a minha, não era minha esposa ainda, né? Ela estava ali comprando bordados em Bitinga para revender em Santa Catarina. Foi assim que a gente se conheceu. Ela comprava bordados para revender lá. Ela vinha muito para Bitinga e a minha mãe já era da Igreja Batista, convidou ela para assistir o culto e aí as coisas foram se encaixando e eu conheci ela, a gente começou a namorar. Então, assim, ela também, a gente batizou junto no mesmo dia, inclusive nas águas. E aí a gente começou a entender que Deus tinha para nós um chamado que era para tempo integral, né? Não era fazer alguma coisa quando pudesse, mas era largar tudo. Eu tinha minha profissão, eu tinha uma relojoaria, eu era relojoeiro na época, e então começou aquele pensamento, né, que de a gente querer servir ao Senhor. Falei com o pastor na época sobre isso, ele disse, olha, o caminho natural é vocês fazerem um seminário batista, né, uma teologia, e se tornarem pastores. Tá bom, é isso, pastor? É isso, né? O caminho é esse.
Mas, naquele meio tempo, quando já estávamos até encaminhados para fazer um seminário batista lá em João Pessoa, na Paraíba, ou Betânia, muito conhecido, apareceu uma missionária da Jocum. Não sei se vocês já ouviram falar. Já. É uma missionária da Jocum, uma brasileira de Presidente Prudente, que tem muita amizade lá com a Igreja Batista de Bitinga, foi lá para falar de missões. E ela estava, justamente, eles estavam começando a base da Jocum em La Paz, na Bolívia. E aquilo, ela foi falando, e eu, né, e a minha então namorada, futura esposa, a gente começou a olhar para a cara do outro assim e falou: meu, é isso. Não estou entendendo direito, mas não é pastorear uma igreja, é fazer esse trabalho de evangelistas, porque, na verdade, missionário, esse termo não tem na Bíblia. Todos nós somos missionários, todos estamos numa missão. É que adotaram esse termo, né, missionário, mas dentro daquilo que nós conhecemos dos ministérios, é o evangelista. Infelizmente, esse ministério de evangelista extinguiu-se, né, infelizmente. E aquele que vai por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, né? O evangelista, o evangelho do reino, ele vai pregar o evangelho do reino. Então precisa ter uma formação realmente forte e direcionada. E aí foi que a gente entendeu que era isso, e aí conversamos com o pastor, e ele não gostou muito da ideia, mas acabou abençoando, viu que era de Deus. E aí, então, a gente, né, como eu disse, a gente casou em janeiro de 86, e em março a gente estava indo para Jocum, em La Paz, na Bolívia, e lá fazendo o curso de missões, e de lá para cá, 36 anos aí, na estrada. Maravilha. Missões do Brasil e missões transcultural. Qual é a diferença para quem não entende? Bom, na verdade, o Brasil tem missões transculturais, né? O país tão grande, né, continental. Eu, por exemplo, que moro em Santa Catarina já há muito tempo, Santa Catarina é um estado muito peculiar, porque você está no litoral ali onde eu moro, que é açorianos, cultura açoriana, portugueses. Se você entra 200 km para dentro, você está em Blumenau, só tem alemão. Tem cidade que só fala alemão. Pomerode só fala alemão. E aí você vai mais para o sul, tem cidades que só falam italiano. Então, Santa Catarina, já dentro do estado, você tem experiências maravilhosas transculturais, né? Então, agora, meu Deus, se você sai do Rio Grande do Sul, do Gaúcho, e vai lá para o Nordeste, é um choque tremendo, né? Então, transcultural é justamente você indo por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A palavra lá em Atos 1,8 diz, né? E vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém. Jerusalém, eu digo que é a cidade onde você mora, né? E também temos, né, vários desafios, né? Tribos urbanas, dependendo da cidade. Eu já trabalhei com tribos urbanas em Londrina. Eu tinha uma igreja que praticamente só era undergrounds, né? Deus me levou a evangelizar a galera metaleiro, tudo vestindo roupa preta. Eu fiz, quando eu estava na Bola de Neve, durante 12 anos eu fui pastor na Bola de Neve, galera do surf. Eu preguei muito para a galera do surf na litoral Santa Catarina, abrindo igrejas da Bola de Neve. O púlpito tem uma prancha de surf. Então, na verdade, esse negócio de transcultural não tem muito a ver com você ir para muito longe, entende? Dá para fazer isso dentro da tua própria cidade, mas Jerusalém seria a tua cidade, a Judéia seria dentro do teu estado, Samaria, estados vizinhos e até os confins da terra. O que é ser um missionário? Então, naquilo que eu entendi e prego sobre isso, é o evangelista. Lá em Efésios 4, que fala sobre os 5 ministérios, na verdade, eu entendo um pouco diferente. Eu não vejo 5 ministérios, eu vejo 4. Então, seria o evangelista. O evangelista que, em algumas denominações, ele vem para fazer com que aquela pessoa separada esteja depois alcançando o posto de pastor. Mas evangelista é um ministério, tem que ser encarado como um ministério que precisa total dedicação, porque se você coloca um evangelista dentro de uma igreja, ele até pode, né, rapidamente, né, evangelizando, vai encher de gente, mas depois ele vai ter muita dificuldade. Foi que eu vivi como pastor, porque eu também fui pastor durante 25 anos, Renascer em Cristo, Bola de Neve Batista, né, que é nosso, até hoje nós somos membros da Igreja Batista. Mas, então, como o pastor tem outro chamado, é outra unção, e o missionário é o evangelista. Só que, o que acontece? Foram surgindo, nós chamamos de meio que ONGs, né? Que não são igrejas, mas são para-igrejas que fazem o trabalho de preparação missionária, tipo Jocum, OM, MCM e outras tantas, né, que foram surgindo. Na verdade, assim, o próprio fundador da Jocum, né, que está vivo ainda, o Larry Cunningham, ele disse uma certa vez que o sonho dele era que a Jocum não precisasse existir, que acabasse.
desde que a igreja fizesse isso. Né? Então não precisaria ter essas organizações. Se a igreja, reconhecendo pessoas que têm um chamado para evangelista e não para pastor, mas aí tá a demanda de ter que abrir igreja, então precisa de pastor. Mas tem muitos que são evangelistas, não são pastores. Né? Então tem que ter um preparo e depois tem que enviar. E aí é que o grande desafio, né? As igrejas não entendem muito isso de enviar pessoas para outros lugares. Antes da Jo fazer as perguntas que ela tem para fazer, Pastor Luiz, a Igreja Batista Renovada, ela investe muito no preparo de um obreiro, né? Sim, nós entendemos que a igreja é uma igreja missionária, porque missão está no coração de Deus. Então a igreja, ela nasce missionária, entendeu? Ao passar do tempo, ela começa a ser... eu sempre falo que ela coloca muros, entendeu? E o Senhor não é tribal, né? Ela se torna tribos. O Senhor veio para todas as tribos. Então, a Igreja Batista, ela tenta, cada vez mais, tenta não perder esses princípios da igreja, que é uma igreja missionária. E por isso que nós procuramos sempre investir em pessoas. Porque quando o Senhor chama alguém, não chama para lustrar banco, né? O Senhor chama porque tem... cada um tem um chamado para fazer algo, né? No reino do Senhor. Maravilha. Jo? Bom, missionário, evangelista, melhor. Como Aprendeu é a rápido. vida de um evangelista? Bom, então, no Novo Testamento, claro, né? Novo Testamento, nós temos só 3 pessoas que são declaradamente evangelistas, né? Se você procurar na concordância, você vai ver a palavra evangelista aparecendo 3 vezes, para 3 pessoas. Paulo, antes dele, Filipe, né? E depois o próprio Timóteo. Então, é interessante você começar a estudar a vida desses homens de Deus para entender qual era a função deles exatamente dentro do reino. Né? E você vai ver que, bom, Timóteo era filho na fé de Paulo, mas Filipe, uma característica muito interessante é que quando o Espírito Santo conduz ele, né, para ir de encontro àquela carruagem onde estava o eunuco, né, vindo da Etiópia, da reina de Candace, a palavra diz, e o caminho estava deserto, vai para lá. E ele foi. Então o evangelista, ele começa por aí. Ele tem que estar muito atento à voz do Senhor para saber aonde ele tem que ir e o que fazer. E ele lá chegando, né, ele encontra aquele eunuco, né, é convidado para subir na carruagem, e ali começa a explicar tudo a respeito do reino, através do que estava lendo lá em Isaías. E aí acaba batizando né, aquele eunuco, e aquele eunuco depois ele nunca mais viu. Né, voltou lá para a Etiópia, e nós sabemos depois pela história, a Etiópia se tornou uma grande nação cristã, provavelmente através desse eunuco evangelizado por Filipe. Então, assim, a vida de missionário, como evangelista, é aquele que ele está aberto, tipo João capítulo 3, o vento sopra, você não sabe de onde vem nem para onde vai, mas ele soprou, você tem que ir. Então tem que haver uma condição muito especial. Por exemplo, eu sou casado, a minha esposa, ela não me acompanha. Claro que tem lugares que ela não pode ir ainda, mas já em outros lugares ela pôde ir. E mesmo com a família, com os 3 filhos, sempre a gente mudava muito. Eles nunca terminavam o mesmo ano na mesma escola. Então houve muita dificuldade, mas a família sempre unida, dentro de um propósito. E então o evangelista, ele está sempre nessa condição de meio de pé na estrada e mudando para todos os lugares, e indo para nações, entende? Então é uma condição assim. Alguns falam, tipo cigano, né? É bem isso, né? E como manter o equilíbrio da saúde física e emocional durante toda essa jornada? Porque vocês veem diversas situações que nós não conseguimos ver. Quando você sai do teu conforto, do teu Comodismo, né? Daquilo que você está acostumado sempre a viver, da comida, do lugar, do clima, e há mudanças muito drásticas, né? De todos os aspectos, né? Cultural, língua, idioma, comida, alimento, clima, tudo isso aí, realmente não é fácil. Eu falo para vocês que, no meu caso particularmente, é só pelo Senhor mesmo, pelo Espírito Santo que nos capacita para aguentar a pressão psicológica, né, de muitos lugares complicadíssimos. Eu estive na Coreia do Norte, por exemplo, 3 vezes, que é o país mais fechado do mundo.
Né? Ninguém vai para a Coreia do Norte. Deus já me levou 3 vezes na Coreia do Norte. E estou preparando a próxima missão ainda, agora. Mas no Haiti e outros lugares em que a pressão psicológica é muito grande. Então tem que ter a mente, né, em Cristo, bem tranquila, em paz, e aguentar os solavancos, né, as pressões. E o físico, então, nem se fala, né? A gente tem que tomar muito cuidado, inclusive com questão alimentar. Embora no campo missionário isso não dá para escolher, mas a gente toma cuidados, né, para evitar qualquer tipo de problema físico, né? E o espiritual, claro, em primeiro lugar, acima de tudo, esse aí tem que estar sempre pronto, né? O espírito está pronto. Durante a sua jornada missionária, o que mais te impactou? Sim, uma coisa que mais... Olha, o que mais me impacta sempre é que eu descobri que o ser humano é igual em qualquer parte do mundo. Não importa se ele é chinês, japonês, haitiano, preto, branco, amarelo, se é de país de primeiro mundo ou não. Quando eu chego em qualquer lugar desse, claro, a gente faz todo um estudo antes, né, para saber o que vai enfrentar. Então, a gente faz todo esse levantamento. Mas o ser humano, na sua essência, isso que mais me impacta, é igual. Ele tem um espírito que Deus deu, né? Fomos feitos em mais semelhança de Deus. E é nesse espírito que você tem que tocar. Então, o missionário ele tem que estar entendendo isso. Você não tem as barreiras culturais, mas a palavra de Deus, Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus, quando é viva e tem que ser viva, ela é como uma espada de 2 gumes que penetra o ponto de dividir alma e espírito, discernindo pensamentos e intenções do coração. Então, a nossa função, pelo menos a minha como evangelista, é que essa palavra que está sendo da boca tem que ser como uma espada de 2 gumes que penetra, ultrapassando qualquer limite de cultura e até de idioma. Que aí ela não volta vazia, Nunca. né? E o que marcou a vida do senhor durante a jornada? Essa sua jornada toda? O que mais, assim, que trouxe, assim, que falou assim, poxa, meu Deus. Então, eu creio que são as experiências que a gente tem nesses lugares, né? No Haiti, por exemplo, eu vou para o Haiti já há muito tempo. Ano passado eu fui 2 vezes, mas teve ano de 4 vezes para o Haiti. Isso antes do terremoto, lá de 2010, bem antes. Então, o Haiti, a situação do Haiti foi confronto com poderes das trevas. O meu ministério, na verdade, ele é muito ligado à batalha espiritual, guerra espiritual. Você não consegue fazer evangelismo efetivo se não tiver batalha espiritual. Por isso que também é a questão, né? O pessoal vai sair por aí pregando o evangelho e ele não entende que você está numa batalha, campo de batalha, entende? Então, no Haiti, o que mais me impressionou, me chocou, foi o confronto com poderes das trevas do voodoo. Eu tinha estudado, né, alguma coisa, claro, mas quando eu cheguei lá, eu pude conviver com aquela opressão maligna do voodoo. Eu só tinha o lado teórico do que seria esse tal do voodoo, mas lá chegando e vendo o que acontecia naquele Haiti, por isso o país mais pobre do Ocidente ainda é, melhorou já alguma coisa, mas naquela época o voodoo ainda dominava de tal forma que os próprios evangélicos, a igreja cristã, nossos irmãos, tinham medo deles. E eu fui entender lá por quê. Então, lá também eu entendi que o medo é um sentimento que potencializa o inferno. O diabo trabalha muito com medo. Da força, né? Exatamente. Força. Ele se fortalece. Então, eu passei uma situação no Haiti, não sei se dá para contar aqui, assim, Sim. Na primeira vez que eu fui para o Haiti, na primeira noite, nós estávamos na casa de um pastor haitiano, e naquela noite a gente nem dormiu direito, porque só escutava tambores tocando, né? Aí o pastor falou, isso aqui são templos voodoo, que aqui tá cheio, e eles estão tocando, né? Aí a noite inteira. Ok. Mas tudo bem. Aí no outro dia de manhã, a gente estava tomando café, assim, e eu comecei a me sentir estranho. Mas glória a Deus que sempre Deus prepara aqueles que vão com a gente, né? Missão você nunca faz sozinho. No mínimo de 2 em 2, né? Como diz a palavra. Mas nós estávamos em 3, e um deles, que é o apóstolo Léo, é uma cobertura espiritual para mim até hoje. Deus levou ele na primeira vez porque ele falou, olha, Deus está me falando que eu tenho que estar junto com você porque o negócio vai ficar sério lá. E aí eu estava tomando café e comecei a me sentir mal, estranho, e de repente eu tive uma experiência, eu espero nunca mais ter de novo, e eu me vi fora do corpo. Eu
eu vi eu sentado na cadeira, lá da mesa ali. E eu escutava uma voz que dizia, você vai morrer, você vai morrer. E entrei em desespero, mas eu não conseguia reagir. O pastor haitiano olhou e ele já sacou o que estava acontecendo, falou para o apóstolo Léo, começa a orar pelo Ives, que ele tá mal, pode morrer. Aí ele começou a orar, guerra espiritual, eu fui voltando. Aí o pastor haitiano disse assim, isso aí se chama sequestro de alma. Eu falei, que é isso? Para com isso, mano. Sequestro de alma? Isso aí é feitiçaria voodoo brava. Mas, peraí, eu tô aqui, a gente orou muito, jejuou para estar aqui. O Senhor nos guarda. Os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. Aí a gente saiu dali, da mesa, fomos pro quarto orar, porque tinha acontecido aquilo. E o Senhor falou, eu permiti isso. Para você entender, sentir o que esse povo sente aqui com relação ao voodoo. E aí, a pergunta que o Espírito Santo me fez, você sentiu medo? Eu falei, eu fiquei apavorado. Então, mas por quê? Eu falei, porque eu achei que ia morrer. Então você tem medo de morrer? Aí eu falei, olha, Deus, na verdade eu tenho. Então, ali começou um relacionamento assim diferente, uma conversa entre pai, né, Deus Pai e eu, pelo Espírito Santo, que terminou, depois da conversa toda, eu pedindo perdão a ele, do medo que eu tinha sentido, invadiu aquela paz, né, do Senhor, e a partir daí, tudo mudou com relação ao nosso trabalho no Haiti. Mas a gente pode entender o quão era opressivo aquela feitiçaria voodoo, que deixava o povo evangélico dentro de casa e não podia sair, quando escurecia já não saía de casa. O medo, né? E aí começou um trabalho todo voltado para batalha espiritual, né? A gente faz muito... poucas pessoas entendem isso, mas a gente faz atos proféticos e, né, trabalha com mapeamento espiritual e atos proféticos. E Deus foi nos levando a lugares, inclusive dentro de um templo voodoo, o maior que tinha lá no Haiti, para a gente estar orando e começar a quebrar essa força maligna que subjugava o povo haitiano por causa de um pacto feito há 200 e tantos anos atrás. Em 1791 foi feito o primeiro pacto voodoo, entregando a nação nas mãos dessas entidades voodoo, né? E esse pacto teria que ser renovado 200 anos depois. Em 1991, um ex-presidente haitiano chamado Aristide Bertrand, que era um sacerdote voodoo, fez a renovação de pacto dentro do palácio do governo, inclusive com sacrifício humano, e consagrou a nação por documento ao voodoo. Então, como diz a palavra, né? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E você vai falar de um país que foi entregue dessa forma na mão de Satanás, né? Mas o povo está cativo e oprimido, e nós somos chamados para libertar, em nome de Jesus. E aí, no Haiti, então, o que me marcou muito foi essa experiência, com esse nível de bruxaria, de feitiçaria, que eu não conhecia ainda. E aí cada país tem a sua história, né? Na Coreia do Norte já é totalmente diferente, é outra história, né? Maravilha. Aproveitando, eu assisto muito YouTube e eu vejo eles levitando e desafiando pastores lá. Isso acontece realmente. Acontece. E se a pessoa não estiver preparada, então ela passa vergonha. É aí que tá. Porque tem muitos que confundem missões com turismo. Isso aí é complicado, porque inclusive, eu tenho que tomar cuidado com as fotos que eu coloco no Facebook, porque infelizmente as pessoas não vão atentar ao trabalho que você está fazendo lá. Se você tira foto de um lugar legal, eles vão falar, ele foi passear. É um problema muito sério, né? Uma falta de entendimento terrível, né? E missionário muitas vezes é chamado de turista mesmo. É chamado de turista. Então eles não fazem ideia do que é você ter que abrir mão de tudo, até correndo risco de vida, como já corri várias vezes. Na Coreia do Norte, por exemplo, quando você entra lá, você fica totalmente isolado e incomunicável. A minha esposa, quando eu ia para a Coreia do Norte, ela falava assim, bom, eu já sei que durante aqueles dias ele não tem comunicação, né? E pelo fato de ser cristão, né, evangélico, tudo isso aí, na Coreia do Norte, se você vacilar, aí é complicado. Pastor Luiz, conta pra gente, pra quem tá em casa, como que o senhor conheceu o apóstolo missionário? Foi muito interessante isso, muito bom. Estava no seminário, eu estudei no seminário de Bitinga, né? Seminário Batista. E lá o pastor, nós estávamos estudando matéria sobre missões, e ele falou o testemunho do pastor Ivens, inclusive, quando ele foi para o Haiti, né?
O Haiti contou uma história maravilhosa que aquilo lá ardeu meu coração e da minha esposa. E o interessante é que eu e ela não somos tiete. Nós não ligamos muito para isso. O que aconteceu? Quando contou a história dele, eu e ela, um olhou pro outro assim, esse eu quero conhecer. Entendeu? Esse eu quero conhecer. E aí, o que aconteceu? Eu estava morando em Jabuticabal. Então, eu estava pastoreando a igreja de Borborema e a igreja de Cajobi. Então, eu saía de Borborema a Cajobi é 130 quilômetros. Então, eu saía de Jabuticabal, ia para Borborema, para o seminário teológico, ia lá, que é Ibitinga. De Ibitinga a Borborema é 30 quilômetros. Saía de Ibitinga e ia para Borborema. Quando chegou, eu acho que foi uma sexta-feira à noite, minha esposa falou, olha, tem um pastor querendo falar com você. Ah, é? Pastor Ivens. Pastor Ivens. Parece que eu já ouvi esse nome. Pastor Ivens. Isso fazem mais ou menos uns 9 anos, 10 anos, por aí, né? Mais ou menos isso. Quer falar com você? Quer falar urgente com você? Quer falar? Falei, ok. E nessa época, muitos missionários me procuravam, porque eu amo missões, né? Amo missões. Porque eu penso de uma maneira assim, se você não pode ajudar, se você não pode ir, você tem que orar para aqueles que vão. E você tem que também ofertar na vida deles. Porque nós fizemos uma pesquisa na época, que a igreja, ela contribui para o missionário, por ano, o valor de uma Coca-Cola 2 litros. Então a igreja está bem fechada para missões, muito fechada. E eu falei, Senhor, eu não quero ser dessa maneira. Então sempre orava para o missionário e sempre que eu podia, sempre que nós podemos, né? Ou melhor, sempre nós ofertamos na vida de missionários. Então não é só orar, tem que ter ação. E aí, ele chega, eu converso com ele, aí cheguei à noite, eu acho que era umas 10 horas da noite, 10h30, ele ligou para mim, eu atendi o telefone. Então, nisso, sabe como que mulher é, né? Benditas sois vós, mulheres. Ela já puxou no YouTube e já olhou lá e viu um vídeo, que inclusive eu mandei para vocês, do Haiti. Olha aqui quem é ele, é aquele lá. Eu passo... Sério? Depois que já tinha falado com ele. Porque ele foi pastor lá em Borborema. E ele queria me conhecer. E lá no seminário eu falei para mim, eu quero conhecer ele. E ele falou, não, quero conhecer o pastor Luiz, porque tem uma membra de Borborema, que é uma benção, né? E ela adotou a gente. E adotou ele também. Então cuidava muito dele quando ele foi pastor lá. E cuidava muito de mim, da minha família, eu sendo pastor lá. E ela, eu acho que falou para ele e tal, ele ia. E os pais dele moravam em Borborema. Ele ia para Borborema e falou, olha, quero ir te conhecer, tal, e na tem uma oportunidade que eu fui pastor aí, eu fui tal. É legal. Aí a gente acabou se conhecendo, né? Então foi o Senhor que preparou tudo isso. E desde então, né? Nós estamos sempre se comunicando. E quando ele falou que ia para a Coreia do Norte, eu, meu Deus, meu Jesus, fiquei em desespero, em oração por ele. E toda aquela história de Coreia do Norte, né? E a gente falou, meu Deus. E todas as viagens que ele faz, só um detalhe, né? Ele vai se despedir da família. Ele se despede dos pais, porque ele sabe que ele vai. Mas já despede, não sabe se volta. Então, que o Senhor possa ter misericórdia, né? E ele tá indo para a Ucrânia, né? Então ele já veio para cá, para quê? Para se despedir da família, e foi nesse embalo que a gente... Inclusive a gente tem até um assunto sobre a Coreia do Norte, da Ucrânia, para tirar algumas dúvidas. Legal. Então foi assim que nós se conhecemos, né? Foi muito bom isso. E ainda por cima nós temos umas ideias meio parecidas aí. Missionário, sabemos que para essa jornada missionária precisa de uma preparação não só espiritual, mas financeira. O senhor recebe doações, há alguém que ajuda o projeto, é o governo, são as pessoas, quem mais que apoia o projeto de missões? Antes de responder essa pergunta, eu queria abrir um parênteses aqui, porque tem pessoas que pensam assim, o evangelista, o missionário, ele não vai fazer outra coisa a não ser isso. E eu já disse aqui, eu fui 25 anos pastor de igreja local, batista, Renascer em Cristo lá nos anos 90 e a Bola de Neve mais recentemente. Então, assim, o trabalho pastoral é tão importante quanto. E eu tive essa experiência, Deus falou, eu preciso que você aprenda a ser pastor também. O que precisaria acontecer é que pastores que somente são pastores abram a mente também para poder experimentar o que é ser missionário
Eu convido muito, né? Esse aqui já convidei, qualquer hora eu tenho que pegar ele pro braço e levar. Pra China, Mas, né? pra China. Pra China, Pra China, não pra China, né? levar o lá. Então, assim, é muito importante quebrar essas barreiras e experimentar algo novo. Mesmo que você não vá seguir naquele ministério, mas é muito bom quando um pastor, um dia na vida, vai lá experimentar o campo missionário. Com relação à parte financeira, foi uma escolha. Eu, até 2015, eu estava pastoreando uma igreja e recebia, né, um salário, aquela coisa toda. Tinha tudo certinho, tinha plano de saúde e tal. Mas o Senhor começou a nos chamar de volta para o campo missionário integral. E eu sabia que eu teria que deixar de pastorear a igreja local. E então, nesses últimos 7 anos, não tem salário. E é assim, eu não tenho apoio de uma igreja, né, que fala, te dá por mês algo. Nem a minha igreja batista dá. E eles entendem, né, que o pastor é que tem que receber. O missionário, você vai Pela fé. Pela fé. É sempre assim. Mas glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. No começo, muito tempo atrás, eu ficava revoltado, triste, chateado, mas aí, conforme tudo foi acontecendo, eu fui ver que é Deus que ele sustenta. Então, no meu caso, nas missões que a gente vai, eu sempre costumo dizer o seguinte, as ofertas não são de igrejas, mas da igreja, que é o corpo. Uhum. Então, a gente coloca no Facebook e tal, de repente aparecem pessoas que eu nem conheço, né, de denominações assim. Eu recebi oferta de irmãos da congregação cristã, adventista, coisa que a maioria fala, como assim? Pessoas que não são evangélicas apoiam. Né? Essa para a Ucrânia agora, por exemplo, até uma pessoa me surpreendeu, eu conhecia ela, mas não é evangélico, nada, e ele falou, vou ajudar você aí. Então, é isso que é interessante, né? Essa questão do sustento vem diretamente do Senhor e ele vai levantando pessoas e essas pessoas vão ofertando. Maravilha. O senhor fala outros idiomas também? Eu falo o espanhol bem, mas o inglês eu falo nada. E no Haiti? No Haiti é Francês. francês? É. Então sempre tem alguém com o senhor. Sempre tem. O inglês também, claro, ajuda muito, mas eu tive experiências, por exemplo, uma vez eu estava na Rússia e eu fiz aquela viagem transiberiana, já viu falar na Transiberiana? Já. Cara, você sai de Vladivostok até Moscou, são 9.300 quilômetros dentro de um trem. 9.200 quilômetros. E ninguém falava inglês, então também não ia adiantar nada. E foi tudo benção, né? Então, assim, é o que eu falo, o ser humano em qualquer parte do mundo, a sua essência é igual. E mesmo não tendo o idioma, dá tudo certo. Porque as pessoas parece que sentem, eles entendem o teu pensamento, assim, a tua necessidade e o ser humano te ajuda, entende? Então é impressionante isso aí. Legal. O interessante é que no Brasil dá pra contar uns caras que nem ele, hein, mano? Contar, hein? Maravilha. Esse é o seu Papo com Café. Aproveita, compartilha para os seus amigos, marque as pessoas. Missionário. Perseguição da igreja. Como é realmente conviver com aquelas pessoas que são perseguidas e até mesmo mortas por causa da sua fé? Um exemplo, o senhor disse que foi para a Coreia do Norte. Lá é fechado para o evangelho, né? Totalmente. Totalmente. E como que é conviver com essas pessoas que fazem de tudo para ouvir Jesus? Então, na verdade, como eu disse, em toda parte do mundo, o ser humano foi criado por Deus com um vazio que só ele vai preencher. Então eles não vêem a hora de que alguém fale a respeito de Deus. Na Coreia do Norte, o problema é que eles entendem que o problema é a religião. Veja bem, a Coreia era um país só. Até 70 e poucos anos atrás, 72, 73 anos atrás. Era um país só. E a capital, Pyongyang, que hoje é a capital da Coreia do Norte. A Coreia do Sul é a Seul. Mas quando era um país só, tem uma história muito interessante que pouquíssimas pessoas sabem, porque nem no Google você consegue achar essa história, incrível que pareça, a não ser que você coloque em inglês. Em inglês você vai encontrar a história. Olha o que aconteceu. Missionários, no final do século XIX, missionários que foram para aquela região da Ásia, pregando lá na China e tal, os resultados eram pouquíssimos, né? Quando chegaram na Coreia, então Coreia,
O povo coreano, porque coreano não tem nada a ver com japonês nem com chinês, é que a gente pensa que é tudo a mesma coisa, mas não é. Totalmente diferente, cultura e tudo. Língua, tudo. Quando esses missionários chegaram na Coreia, falando a respeito de Jesus, eles não acreditaram no que aconteceu. Milhares se converteram. Assim, em massa. Né? Conversão em massa. Tanto é que começou a abrir igreja assim em Pyongyang, tinha centenas de igrejas. E, ok, isso no final do século XIX. Comecinho do século XX, 1905, por ali, na primeira década do século XX, era tanto cristão na Coreia que o pessoal chegava a comentar fora que Pyongyang era Jerusalém do Oriente. Foi apelidada, Pyongyang, capital da Coreia do Norte, foi apelidada chamada de Jerusalém do Oriente. Por causa do que estava acontecendo ali em termos de milhares e milhares de salvos. Ok. Só que nesse meio tempo, o que aconteceu? O domínio japonês. Os japoneses invadiram a Coreia no finalzinho do século XIX, começo do século XX, e aonde os japoneses chegavam, eles barbarizavam. E quando os japoneses dominaram a Coreia, eles encontraram o quê? Milhares de cristãos. E eles falaram, o que é isso? Não é possível. Né? Essa religião aqui, lá do Ocidente e tal. Aí eles começaram, perseguir. A perseguição aos cristãos começa na Coreia muito antes da divisão. Os japoneses. Aí vem a Segunda Guerra Mundial, os japoneses são obrigados a se render e entregar a colônia deles, ex-colônia Coreia. O que acontece? Duas grandes potências, né, a antiga União Soviética e Estados Unidos, decidem dividir o país. Você fica com uma parte e fica com a outra. Então, o capitalismo assumindo ao sul e o socialismo soviético a parte do norte. E olha só que interessante, o atual Kim Jong-un, que é o líder da Coreia do Norte, o bisavô dele era cristão. Fez parte desse avivamento. Mas ele é um ditador que quer adoração para si. Aí é por causa do humanismo. Então, aí a Coreia do Norte, então, seguindo a cartilha de Karl Marx, e Marx, ele é totalmente ateísta, né? E tem uma frase conhecida muito dele que fala que a religião é o ópio do povo. Ópio é a droga, né? Uhum. É pior. Então, eles adotaram essa base socialista, marxista, ateísta, e o avô de Kim Jong-un, que é o atual líder, o Kim Il-sung, que foi o que fez a Coreia do Norte se tornar uma nação, ele cria uma própria ideologia que se chama Chuche, lá na língua deles, que é humanismo. Eu nunca tinha visto um humanismo no mundo moderno. A gente sempre ouve estudando sobre o humanismo, que também não deixa de ser uma religião. O humanismo, que é culto à personalidade, né? Onde o líder se torna como um deus. Mas eles abrem mão e negam totalmente qualquer questão espiritual ou sobrenatural. Então é tudo na base da humanidade, do potencial do homem. O homem é o centro do universo. Então a Coreia do Norte foi tomando esse caminho através dessa filosofia Chuche, que é totalmente humanista e materialista, né? E então é um país que foi o povo forçosamente, os mais antigos, a ter que negar aquela fé que eles receberam. E para piorar a situação, o diabo usou isso, né? Dizendo assim, olha, depois que o nosso povo abraçou a fé que veio lá do Ocidente, do chamado cristianismo, dessa religião, aconteceu tudo errado. Tivemos os japoneses, depois tivemos guerra da Coreia, Segunda Guerra Mundial e a Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia, de 1950 a 53, matou mais de 3 milhões de coreanos, entre eles se matando. Uma coisa assim absurda. Agora, 70 anos atrás, mundo moderno. Então, os coreanos se matando, famílias se matando em nome dos Estados Unidos ou da União Soviética. Então, o diabo usou isso para dizer tudo isso aqui é por causa dessa fé dos ocidentais aí. E aí eles, então, tomam essa posição de rejeitar toda e qualquer religião. Não é só o cristianismo. Lá não tem para ninguém. Entende? Mas, como no cristianismo tem toda essa história do passado, eles ficaram totalmente... Tipo assim, esses aqui nós não queremos nunca, jamais tocar nesse assunto novamente. Esse é o problema da Coreia do Norte. Mas Deus é Deus. Então, quando a gente foi a primeira vez para a Coreia do Norte, sabendo de tudo isso, a gente foi muito consciente de que eu não podia chegar lá, como de fato aconteceu. E a primeira pergunta que me fizeram, qual é a tua religião? Porque eu não escondi quem eu era.
Deus falou, você vai entrar na Coreia do Norte pela porta da frente. Isso aconteceu porque eu fui recebido na Embaixada Brasileira, poucas pessoas sabem disso. Eu sou uma Embaixada Brasileira lá, o então embaixador na época me convidou para almoçar lá. Isso nunca tinha acontecido. Então o governo norte-coreano teve que aceitar uma carta do nosso embaixador da época, Roberto Colim, solicitando que quando o Ivan chegasse aqui, ia para a Embaixada Brasileira almoçar com ele. E eles aceitaram, concordaram. Então a primeira vez que eu fui para a Coreia do Norte, Deus já estava preparando tudo para que eu pudesse dar uma sequência. Porque senão seria mais um turista que ia chegar lá e sair, ficar quietinho, entra, muda e sai calado. E também eu falei quem eu era. E quando eu fui tirar o Facebook do ar, porque eles iam investigar o Facebook, o Espírito Santo falou, não deixa. Eu quero que eles comecem a sentir que você é um problema sério para eles. Mesmo assim, eles me deram visto. Eu entro na Coreia do Norte com visto de pastor. E eles ficaram tão curiosos para saber quem eu era, e pelo fato de eu ter sido convidado e ter que almoçar com o embaixador, que depois fui entender tudo esse processo, na cabeça do norte-coreano falou, mas esse Ivens aí, ele é pastor, evangélico, evangelista, missionário, tem um currículo grande, seria um terrorista para eles. No entanto, ele não escondeu, ele foi verdadeiro, disse que e que quer vir aqui nos conhecer e ainda vai almoçar com o embaixador do Brasil. Então nós temos que saber quem que ele é de fato. E aí, quando a gente foi almoçar com o embaixador do Brasil, ficamos lá de manhã até de tarde, foi a única vez que eles tiveram que abrir mão de estar junto com a gente, porque eles ficam colados 24 horas em você. Você não vai no banheiro se eles não estiverem junto. E eles tiveram que ver a gente entrando na Embaixada Brasileira e eles lá de fora esperando. Quando a gente saiu, eu estava com outro pastor, que foi comigo, primeira pergunta que fizeram, que autoridade você tem, afinal? Qual a tua autoridade? Nível de autoridade? Eu falei, como assim? Não, porque o que a gente entende é que você faz parte do cristianismo, religião do cristianismo. E não somente do cristianismo, você é do protestantismo. Aí que eu fui entender tudo como é que acontece na cabeça do coreano, norte-coreano. Ele tem as religiões, né, que eles estudam. E no caso do cristianismo, eles falam assim, o cristianismo tem duas vertentes. Tem o catolicismo romano, que dizem que é o verdadeiro representante do cristianismo, e tem um sacerdote lá católico que, em 1517, né, se rebela e começa o protestantismo. O que a gente entende é que você faz parte desse movimento do protestantismo, que é os evangélicos de hoje. Então você é um tipo de um líder dentro desse segmento? Eu falei, mais ou menos isso. Não, mais ou menos não, porque você tem uma autoridade que não seria só limitada ao fato de você ter essa posição lá no Brasil, dentro do protestantismo. Porque o embaixador te recebeu aqui numa condição de igualdade. Então, qual é a tua autoridade? Como você foi enviado aqui, você é político ou você é militar? Eu falei assim, olha, nenhuma coisa nem outra. Agora, se eu responder para vocês de que autoridade eu fui enviado, vocês não vão acreditar mesmo. Mas saibam de uma coisa, é a autoridade maior no mundo, do universo. E eu não estou aqui em nome de cristianismo, não. Eu estou aqui em nome do reino dele. Aí começou o processo. O que eu fiz naquela primeira vez para a Coreia do Norte, o que eu mais fiz foi pregar o evangelho. Porque o que eles me fizeram de pergunta, porque ele falou, não, peraí, como assim? Você não é do cristianismo? Eu falei, bom, posso explicar? Posso. Eu tinha que partir daí, de separar a religião chamada cristianismo, como eles entendem, do evangelho do reino. Aliás, uma pergunta que eu faço aqui para vocês agora, em todo lugar eu faço. Cristianismo é ou não é uma religião? Cristianismo? É. Então. E nós somos chamados para pregar o evangelho do reino. E não a religião. E muitos pregam a religião. E a placa. Uhum. Então, começou ali. E eles falavam assim, tá, mas espera aí. Se você não está submetido à religião cristianismo, mas você diz que acredita em Deus, não é o Deus lá deles lá? Eu falei, Deus não somente existe e eu creio nele, como ele é alguém com quem eu me relaciono. E foi ele que me enviou aqui. Eu não vim aqui para falar do cristianismo, do protestantismo. Eu vim aqui para falar do reino dele. Tá, mas esse Deus que você está falando aí, a gente nunca ouviu falar. Como assim?
não é o Deus dos cristãos? Eu falei, os cristãos falam dele. Mas se ele criou céus e terra antes de tudo, o próprio ser humano, a sua imagem e semelhança, como é que ele pode estar limitado dentro de uma religião chamada cristianismo? Aí eles falaram, mas nunca ninguém falou assim. Esse Deus é desconhecido. Eu falei, eu já vi na Bíblia alguma coisa por aí. Me lembrou uma passagem. Me lembrou uma passagem. Então, aí eu falei, então, posso falar dele? Não, agora você tem que falar dele. Porque a gente nunca ouviu falar de um Deus que você diz que existe, nós não acreditamos, mas que você diz que existe, que é único e verdadeiro, e que pelo fato de não estar ligado a nenhuma religião, para nós isso é uma novidade. Porque na cabeça de um ateu, né, eu já fui ateu, sei como é que pensa, todas as religiões começaram com alguém. Alguém, em uma parte do mundo, em alguma época lá, começa um movimento dizendo que tem uma grande revelação, um ensinamento, uma filosofia, etc. E para que ele seja amparado e tenha credibilidade e as pessoas possam estar com ele, ele fala assim, ó, tem Deus que fala comigo. E ele que me deu essa mensagem para vocês. Algo assim, entendeu? Ele fica como intermediário. As 3 únicas religiões monoteístas do mundo, que é justamente o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, falam que é o mesmo Deus. Mas no islamismo tem milhões. Então, na cabeça de um ateu, fala, meu, que confusão dos infernos. Em outras Fica palavras. mesmo, né? Mas só que na cabeça deles, seja qual for a religião, começa com alguém que diz que existe um Deus. E a partir daí ele diz que esse Deus tem uma forma e um nome. Ou seja, parte de baixo para cima. Quando eu disse que eu não estava limitado dentro de um aspecto religioso, chamado cristianismo, mas que eu dizia que Deus é Deus e existe, que é o verdadeiro e único, eles perguntaram, tá, mas peraí. E como é que fica o nome dele, então? Porque, claro, eu tenho 3 filhos. Então, quando você tem um filho, você dá nome aos filhos. Se você tem um animal, você dá nome. Agora, se você está falando que existe Deus, esse Deus que você está dizendo aí, então ele não tem nome, né? Porque ninguém daqui poderia dar um nome para ele partindo aqui da humanidade. Eu falei, exatamente. Então ele não tem nome. Eu falei, tem. Só que aí é ele mesmo que responde. Aí eles ficaram, mas peraí. E alguma vez esse Deus que você está falando, alguém perguntou o nome dele e ele respondeu? Eu falei, sim. Aí, qual foi o nome que ele deu? E o nome que ele deu? Ele disse, eu sou o que sou. Esse é o meu nome. Meus irmãos, aqueles coreanos piraram. A confusão. Eles arregalaram os olhinhos assim, e falavam em coreano e anotava tudo. Eu pensei comigo, nossa, eu vou embora, eu nunca mais volto aqui, né? Depois dessa. Ao contrário. E começaram a me... assim, não, mas peraí. Isso a gente nunca viu isso. Despertou a curiosidade deles, né? De alguém falar que existe Deus e que não tá limitado ou dentro de um contexto religioso? Eu falei, esse é o Deus. E ele tem um reino que não é só limitado a esse mundo, não. E aí eles quiseram saber, e aí foi que a gente saiu da primeira vez da Coreia do Norte, pedi para Deus um sinal, a porta estava aberta, e o sinal foi esse. Quando a gente estava na estação de trem, porque a primeira vez eu fui de Pequim para a Coreia do Norte por terra, né? De trem. E na estação de trem, um dos guias chegou para mim e falou assim, olha, em nome do nosso governo, nós queremos dizer que gostamos de você é muito bem-vindo e tem que voltar outras vezes. Para concluir, a Jerusalém do Oriente. Eu descobri, Deus falou para mim, nós temos que reconstruir Jerusalém do Oriente. Claro que de forma espiritual. Muito bem. Na palavra de Deus, quem que Deus levantou para reconstruir Jerusalém? Claro que física. Neemias. Neemias, para fazer a obra, precisou de carta de autorização do rei Artaxerxes. O que o Senhor falou para mim? Você vai fazer a minha obra na Coreia do Norte a pedido do governo norte-coreano. Eles vão te pedir e vão te dar carta. E o que aconteceu? Depois da 3ª vez, agora estou comigo essa carta, eles pedem ajuda humanitária, porque o povo lá está passando fome. Então agora estão preparando a próxima missão, que não sei quando vai acontecer, porque está tudo fechado lá, para poder ir lá e realizar essa ajuda humanitária com comida, com alimento, e poder dar sequência na obra. Funcionário, eu até vi um post do senhor no Facebook a respeito da Gazeta do Povo, do dia 20 de maio. Ela soltou a nota que a Coreia do Norte ocupa o 2º lugar no ranking de países onde cristãos são mais perseguidos.
E ela também soltou a nota da ONG Portas Abertas, que monitora a perseguição contra cristãos no mundo, e informou que uma região da Coreia do Norte realizou uma varredura massiva de cristãos. O senhor até se dispôs a responder no particular. Conta pra gente, pra quem vê esse post e ainda não sabe a resposta, o que que aconteceu. Eu acho que eu não sei se eu coloquei no Face. Eu acho que eu coloquei. Coloquei assim, dando uma explicação, né? Isso. Eu coloquei fotos. Tá lá. Tem 2 igrejas evangélicas na Coreia do Norte. Uma batista e uma presbiteriana, daquela época da Jerusalém do Oriente. E a segunda vez que eu fui para a Coreia do Norte, eu fiz um desafio, né? Eu queria entrar com a minha Bíblia. E eles autorizaram. Mas onde você vai usar essa sua Bíblia? Eu falei, bom, eu carrego comigo e uso para mim. Uso pessoal. Mas se tiver algum lugar que eu possa compartilhar ela, eles falaram assim, nós temos aqui 2 igrejas. Você quer ir lá? Junta lá uns cristãos lá. Aí eu fui nessas 2 igrejas. Eu estive nessas 2 igrejas, tem as fotos, tem vídeo. Onde quem foi comigo, brasileiro é assim, né? Brasileiro é meio folgado, né? Você dá um dedo, já quer a mão, daqui a pouco pega o braço. Eu levei a Bíblia, o outro se empolgou, levou um violão, o outro levou um chofar, falei, pronto. Não, aí já... Né? Brasileiro é assim, né? Tudo vira festa. E você sabe que nós chegamos lá e disseram, isso aí é um teatro. É um teatro. Bom, primeiro que disseram que não tinha igreja evangélica na Coreia do Norte. Tem, tá aí a foto. O pessoal que gosta de sempre, né, ver o lado negativo e criticar. Mas tudo bem. Tem igreja evangélica? Tem. Vai ter culto lá, mas é tudo teatro, tudo ensinação. Falei, bom, se é ensinação ou não, eu só sei de uma coisa. Quando a gente chegar ali, acabou a ensinação. E nós entramos naquela igreja, já fui lá 2 vezes, e tivemos a oportunidade de compartilhar a palavra, fazer um louvor, tocar um chofar, enfim. E a primeira vez foi interessante que a nossa guia era uma mulher que morou em Cuba, e onde ela aprendeu a falar bem espanhol. E ela não queria entrar na igreja. Eu achei interessante. Falei, por quê? Não, isso aqui é lugar de vocês aí que acreditam em Deus, a gente não acredita. Eu falei, mas você tem que me traduzir. Eu falei, outra, se Deus não existe, qual é a tua preocupação? Não vai acontecer nada, fica tranquila. E então ela entrou. E ela estava do meu lado, eu vi a cena ali, eu falei, bom, se é teatro ou não, agora eu pedi, né? Vamos ficar em pé, todos ficarem em pé. Aí eu falava assim, repete comigo, Jesus Cristo é o Senhor da Coreia. E ela, ei, traduz aí em coreano aí. E ela teve que repetir, Jesus Cristo é o Senhor da Coreia. 3 vezes. Então, tivemos experiências dentro da Coreia que existe uma informação, e eu creio nela, que tem talvez mais de 200 mil cristãos emudecidos lá dentro. Então, o trabalho nosso é fazer com que volte à Coreia do Norte a liberdade desses cristãos poderem se reunir e cultuar a Deus. Eu tenho fé para isso, e Deus está me mostrando que esse líder atual, Kim Jong-un, ele vai ser a pessoa que vai ter essa oportunidade de fazer isso. Eu estou quase chegando nele, porque eu já cheguei no embaixador da Coreia do Norte, que é abaixo dele. Então, eu creio nisso. Pode ser maluco, coisa na minha cabeça, mas eu tenho que crer nessas coisas loucas que Deus faz através de pessoas que Ele escolhe para acreditar nessas coisas, né? O Brasil tem liberdade para adorar a Deus. O senhor acabou de falar da Coreia do Norte. Na opinião do senhor, eu até gostaria da resposta do pastor Luiz. O senhor acha que no Brasil poderíamos fazer mais para Deus com essa liberdade? A gente não faz. E eles que não têm essa liberdade gostariam de fazer? Olha, eu sou meio polêmico, viu? Você fica fazendo essas perguntas aí, eu vou falar. Eu sempre falava isso, né? Eu só vou repetir o que eu falava. A igreja do Brasil vai ser forte quando tiver perseguição no Brasil. Quando a gente tiver uma perseguição, que o cristão sentir na pele que não posso mais ir para a igreja, não... Aí vai ficar forte. Fora isso, é uma religião. Fora isso, hoje nós somos tribais. A pandemia fez um pouquinho disso, né, pastor Leonardo? A pandemia fez, mas teve muitos pontos positivos. Eu estava em Borborema, morando lá, e os cultos eram online, né? Chamado de vídeo, live. E nisso entro amigos meus de São Paulo, de Santos, né? Que eu tenho parente de São Paulo, parente de Santos. Amigos meus da Umbanda, Espírita, Testemunho de Jeová,
assistindo os cultos. Então foi porque o povo tinha uma ideia de pastores, aqueles que estão na televisão. Aí começaram a ver outros tipos de roupagem, né? Nós dizemos. Outros tipos de roupagem. E começaram a gostar. Outro tipo de mensagem. Uma mensagem que abre mais o coração do que a carteira. Então isso mexeu com muitas pessoas. E na época de pandemia eu vi que o povo ficou com o coração mais aberto. Então tudo isso faz parte do plano de Deus, porque ele está no controle de todas as coisas. Maravilha. Jojo? Não? Então deixa eu continuar. Mas até eu quero ouvir o Ivens falar mais, né? Deixa eu vai. Pode continuar. Guerra da Ucrânia. Vamos para a Ucrânia. Vamos para a Ucrânia. Dá tempo ainda, quer ir? Não dá tempo, não, pai. Olha só. É dia 22, né? 28. 28 de maio. É semana que vem. Semana que vem. Você vai pra Romênia, da Romênia entra na Ucrânia, né? Missionário, no dia 24 de fevereiro foi que a Rússia iniciou a invasão à Ucrânia. A maioria das pessoas tem acompanhado os noticiários. De lá para cá, vários bombardeios, cidades como Mariupol, falei certo? Mariupol. Foram destruídas e milhões de refugiados estão dispersos. O Alto Comissariado, palavrinha difícil, mas um pouquinho eu falo em línguas, viu, pessoal? Das Nações Unidas para Refugiados informou que 3,16 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia em direção de outros países desde o início da invasão da Rússia. E o missionário Ivens vai para a Ucrânia. Que coragem, missionário. Esse projeto, como que nasceu, como que foi? Eu vi um vídeo de um ucraniano mandou uma mensagem pro senhor através do Facebook. Esse ucraniano eu conheço ele já há 3 anos. Conheci ele, né, há 3 anos. Mas a gente nunca teve, assim, uma amizade, né? E foi em 2019, eu tava fazendo uma missão na Albânia. Em 2019 eu estava na Albânia. O senhor me disse, vai para a Albânia porque lá está o 4º pilar do comunismo do mundo, do socialismo e comunismo. Eu já tinha ido para a China, Coreia do Norte e Rússia, né, várias vezes. E aí quando ele falou do 4º pilar, a Albânia, não entendi. Mas lá eu fui entender o que significaria o 4º pilar do comunismo, do socialismo para o mundo. Inclusive, todo o esquema socialista de implantação do bloco socialista para a América Latina é de origem albanesa, não tem nada a ver com China nem com Rússia. Não tem nada a ver, eu falava, essa cultura aqui não tem nada a ver. Então foi na Albânia que eu entendi tudo o que estava acontecendo. E lá na Albânia, eu estava na praça ali da capital de Tirana, um casal da Jocum, ela brasileira e ele ucraniano. E a gente conversando, esse ucraniano da Jocum falou assim, olha, o senhor está me falando que você vai ter que ir para a Ucrânia. Tem algo lá para ser feito lá. Tudo bem. Só que aí veio a pandemia e aí deixamos para lá. Quando foi agora, final do ano passado, eu estava no Haiti. Deus usou a vida de um dos meus da equipe e falou assim, e a Ucrânia, como é que fica? Porque ele estava comigo naquela ocasião. Ele lembrou. Eu já tinha até esquecido. Eu falei, é mesmo, né? Foi a Ucrânia. Agora que a pandemia está acabando e tal, acho que nós temos que pensar em ir para a Ucrânia. O que será que Deus tem para nós lá? Eu falei, não sei. Mas vamos marcar. Aí nós marcamos para maio. Lá no Haiti, em outubro. Aí passou o final de ano, claro, né? Ninguém não tem mais condição para falar mais nada e planejar nada. Quando chegou no comecinho de fevereiro, aí eu falei, bom, então vamos para a Ucrânia mesmo? Vamos. Quando? Final de maio. Aí dia 24 veio a invasão. Aí eu pensei, não é possível. Até o pessoal que me conhece falou assim, não, toda vez que o Ives fala que vai para algum lugar, o diabo já se levanta. Já apavora tudo, né? Mas sinceramente, eu sou sincero, se falar de coragem, eu meio que aproveitei e falei, não, esquece, Ucrânia. Né? Não, tá louco, vou deixar para lá isso. Só que teve um domingo, que eu fui em 2 cultos, um de manhã e um de noite lá em Florianópolis, em Santa Catarina. E você acredita que de manhã e o da noite a palavra foi a mesma? E Deus falando, puxando minha orelha, o pai falando assim, e aí? Vai esperar o quê para ir para a Ucrânia? Eu falei, não, agora tá em guerra, pai. Agora que você tem que ir.
falei, não acredito, né? É assim que funciona, você sabe. Aí eu chamei a turma, né? Que a gente já tem uma equipe aí. Um mora nos Estados Unidos há mais de 20 anos. O Mojeco, que é o apóstolo de São Paulo. Enfim, a turma. Os fora da casinha. Aí eu falei, ó, nós vamos mesmo, temos que ir. E aí, esse rapaz, o Oleg, que é ucraniano, eu lembrei dele. Porque o primeiro sinal, né? Eu fico buscando sinais. Eu só queria Gideão. Né, pra essas tretas aí. Eu não vou ficar indo de gaiato, né? Por isso que eu sempre tô de... E ele quer me colocar fora da casinha também, tá vendo? Não, mas eu faço tudo com muita... Na guerra espiritual você tem que fazer muito calculado, logística, tudo, né? Então, aí eu entrei em contato com ele pelo Facebook, numa mensagenzinha ali, né? E ele respondeu na hora, e aí já passou o WhatsApp e nós começamos a coordenar tudo. Então, ele mora justamente na cidade que fica perto de lá de Mariupol, e lá no leste. E tá tudo pronto, a gente vai chegar pela Romênia, vamos entrar na Ucrânia através de uma ONG que está trabalhando com refugiados, ali no norte da Romênia, com a divisa com a Ucrânia. Eles vão nos passar para dentro e vamos levar até uma cidadezinha lá, que depois esse irmão ucraniano vai nos buscar, nós vamos para Kiev, né? Que lá, vai ser a minha ação de ordem espiritual. Aí entra a questão de portas e portais, né? Nosso ministério, eu sou da Igreja Batista Nacional, mas o nosso Ministério de Missões chama Portas e Portais. Missões, Portas e Portais. Por quê? É baseado no Salmo 24, de 7 a 10. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai portais eternos para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Então, nosso trabalho, já de muito tempo, é identificar portais. Fechando portais do inferno e abrindo do céu. Né? Fazendo a ligação. Né? Jesus fala, né? E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Eis que vos dou a chave. O que ligar na terra terá sido ligado no céu. O que desligar na terra terá sido desligado no céu. Esse tipo de coisa que eu estou falando aqui, não sei porquê, na verdade, são pouquíssimas pessoas que me convidariam para pregar sobre isso, dar um seminário para falar sobre essas coisas. Mas é o nosso trabalho. Então, lá em Kiev, Deus me mostrou o portal e a gente vai orar lá. E o Salmo 46, que o Senhor põe termo à guerra. Porque a guerra é espiritual. Sempre. Né? Tudo que acontece no mundo físico, material, tem que partir do espiritual primeiro. Então nós já entendemos que na Ucrânia, a situação lá também é muito mais espiritual. E aí nós vamos orar lá, vamos lá para a cidade dele. A ideia é levar ajuda humanitária. Estamos arrecadando, porque não tem como levar alimento, né? Eu tenho que comprar lá e entregar lá para os irmãos da igreja lá. E é isso. E se Deus quiser, dia 14 de junho a gente está de volta. Maravilha. Eu esqueci o que eu ia perguntar. Quais países o senhor já visitou? Desde lá até hoje. Só para quem está assistindo entender. Ah, não sei. Perdeu até as contas já. Mas pela América... Não é muito. Não, mais de 30. Sei lá, acho que uns 30 e poucos mais. Mas contando a América do Sul também ou não? Contando a América do Sul, né? Acho que é por aí. O senhor já esteve em países socialistas, como o senhor falou. Uma pergunta. O senhor acha que o Brasil pode caminhar a ser um país socialista? Assim? Não tem condição. A nossa cultura não permite isso. O brasileiro, jamais. Não entra nesse esquema. Não funciona. No socialismo que eu conheci, chinês, comunismo chinês, o soviético, né, o russo, ou muito menos a Coreia do Norte, exige de um povo que seja totalmente disciplinado, obediente, diz amém para tudo. O brasileiro é especialista em chutar o pau da barraca, quebrar regras. O brasileiro é rebelde, né? Então... Não, eles não conseguem. O problema do socialismo é que tá. O que vem atrelado a ele. Então, não tem como implantar no Brasil um sistema socialista russo, ou chinês, ou norte-coreano, muito menos. Mas aquilo que eu vi na Albânia. Aí vem um socialismo que é atrelado com uma conduta que é o que nós entendemos como esquerda. Entende? Então, é esse que é o problema no Brasil. Aí sim, aí ele encontra grande moradia. Porque, por exemplo, na Rússia, a questão de homossexualismo lá, esquece. Entendeu? China, questão de corrupção, o cara se mata. Aqui, então, é assim, o Brasil, ele estaria vivendo uma esquerda socialista diferente, né, se isso viesse a acontecer.
Mas o povo aqui não vai aceitar qualquer tipo de cabresto. De um governo que vai dizer, eu que mando, eu fecho agora, eu que controlo a mídia. Não, não vai. A primeira tentativa já arrebenta tudo. Maravilha. É por isso que é importante o pessoal saber decidir nas eleições. Né? Sim, com certeza. Pastor Luiz, o missionário Ivens lá de Santa Catarina tá aqui em Jaboticabal, vai de Jaboticabal, já vai se preparar para ir para a Ucrânia. O que vai acontecer em Jaboticabal? Em Jaboticabal nós teremos um seminário que estaremos falando sobre missões. Será amanhã, às 15 horas e 30 Na minutos. verdade, hoje, então. Hoje é sábado, né? Hoje. É isso, é hoje. É hoje. E às 19 horas e 30 minutos. Então será 2 etapas com direito a perguntas. Pode fazer as perguntas, tudo. Que a nossa igreja fica no Templo Batista, né? Na rua Doutor Armando Montelli, número 240, Coab 3. Ao lado da padaria Maranata. Repete o horário só pro pessoal. 15 horas e 30 minutos. E depois, 19 horas e 30 minutos. A pessoa pode ir lá, fazer perguntas. Fica à vontade. Pode ir lá, conhece o Ivens aí. O Ivens está querendo montar uma equipe aqui em Jaboticabal. Aqueles que... Eu vou falar uma coisa para vocês. Tem muitas pessoas que têm um chamado. E esse chamado está adormecido. E em nome de Jesus, será acordado pelo Espírito Santo. Maravilha. E se tiver morto também o chamado missionário, em nome de Jesus vai ressuscitar, porque o nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Amém. Amém. Missionário, gostaria de agradecê-lo. Tem algo que não lhe foi perguntado que gostaria de falar? Não, acho que foi bem proveitoso, né? Eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui. Isso aqui realmente, para mim, é uma porta, né? Uma porta aberta. E esse tipo de seminário que nós vamos fazer amanhã lá, poderia acontecer em um lugar muito grande, com muita gente, mas é para poucos. Mas através desse teu meio aqui, né, da mídia, eu creio que Deus vai poder falar com pessoas específicas que vão poder estar lá para a gente poder compartilhar e Deus falar com eles, como falou comigo há 37 anos atrás, né? Maravilha. Uma honra recebê-lo aqui. Um missionário que já esteve. E depois que o pastor Luiz me passou o vídeo, eu comecei a lembrar. O senhor falou daquela, não da Jocum, da outra MCD, é isso? MCM. MCM. Pastor José Rodrigues. Isso, até 6, 7 anos atrás eu me inscrevi na MCM como voluntário. Puxa vida, hein? Que legal, hein? Olha só. Lá de Trindade, Goiás. Isso, eu conheço o projeto. Então é uma honra recebê-los, pastor Luiz, também é uma honra conhecer o senhor É um pessoalmente. prazer também conhecer vocês. E quando ele voltar da Ucrânia, Vamos trazer ele vamos aqui. fazer mais outro seminário, quem sabe portas e portais, né? Vamos... São poucos pastores que não abrem esse espaço, mas Sempre tem um. sempre tem um. Eu sou esse. Deus abençoe a vida do senhor lá na Ucrânia, tá bom? Que possa ganhar muitas Ore por vidas nós. para Jesus. Amém? Deus abençoe, João, muito obrigado, tá bom? E você que tá em casa, tá convidado, feito o convite aí, tá bom? E curte, compartilha, marca os seus amigos, que ainda dá tempo de você correr lá no seminário e participar. Deus abençoe. Missionário, faz uma oração para quem está em casa, para a Amém. gente, amém? Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, estamos aqui para pedir que o Senhor esteja visitando pelo Teu Espírito Santo cada um que está ouvindo agora. Senhor, falando com cada um, trazendo, Pai, à memória aquilo que o Senhor tem já falado, talvez se a pessoa esqueceu, deixou para lá, diante das circunstâncias, das dificuldades da vida, dos negócios. Senhor, mas quando o Senhor chama alguém, aquilo fica como aquele fogo ali dentro, mesmo que seja uma brasinha, mas está acesa ali. Senhor, e que a tua igreja, Pai, o teu povo, que se chama pelo teu nome, possa nesse tempo verdadeiramente, ó Pai, buscar a tua face, se humilhar, reconhecer o pecado, não o tipo de pecado que estamos acostumados a ouvir, mas o pecado que, conforme diz a tua palavra, aquele que sabe que tem que fazer o certo e não faz, nisso está pecando. Não é coisas erradas, mas deixar de fazer o que é certo. Senhor, abre os olhos do entendimento do teu povo, para que possam ver, porque o Brasil, a igreja, no Brasil, igreja, corpo de Cristo,
é, com certeza, eu sei disso, o celeiro para o mundo. O Brasil é o celeiro de alimento para o mundo e também de envio daqueles que vão alcançar o mundo para que tu possa voltar. Porque essa é a condição. E esse evangelho do reino será pregado em todo mundo, aí virá o fim. Senhor, não é a pandemia, a guerra, tudo isso é o princípio das dores. Mas o testemunho teu para todas as nações é o que vai determinar a tua volta. E a tua igreja brasileira, acorde, desperta, tu que dormes. Esse gigante que está adormecido, oh Pai, levanta esse gigante adormecido pela própria natureza do hino nacional, que é o teu povo, a tua igreja nesta nação. Nós temos tudo. Não existe no mundo, e eu falo isso por conhecimento, não existe no mundo uma igreja tão boa como a do Brasil, em todos os aspectos. Estrutura, financeiramente, o que há de melhor, em número, em louvor e adoração, e pregadores e tudo mais. Mas de que adianta, Pai, tudo isso, se nós não estamos cumprindo com o teu ID? Em nome de Jesus, oramos e pedimos. Amém.